Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, uma alegria estarmos juntos, mais uma vez, nosso programa ao vivo. E o tema desta semana é o grande sacerdote, o grande santo, São João Bosco. Gostaria de apresentar de uma forma, digamos assim, sintética, aquilo que foi esse grande santo para a Igreja, mas eu gostaria, desde o início, de recordar que nós estamos no mês de janeiro e que no dia 31 de janeiro nós comemoramos a memória litúrgica de São João Bosco, porque também é o aniversário da sua morte. Ele faleceu com 72 anos de idade no dia 31 de janeiro de 1888. Bom, São João Bosco é um desses grandes santos, grandes eleitos de Deus para realizar obras importantes nos momentos em que a Igreja mais necessita. Então vamos um pouco passar brevemente a história de São João Bosco. Mas eu gostaria de recordar o seguinte: a história de São João Bosco está toda ela marcada pela presença do sobrenatural. Infelizmente nós estamos numa época em que, quando você compra uma biografia de um santo, a tendência dos biógrafos, das pessoas que falam dos santos, é apresentar aquele santo como se ele fosse um sujeito que tem algumas virtudes humanas, que é exemplar, mas a tendência geral é baixar o nível do santo para que ele possa ser imitável, não é? Então, hoje, a hagiografia, ou seja, essa arte de escrever a vida dos santos, ela está ficando cada vez mais naturalista. Ou seja, cada vez menos a gente nota a ação da graça divina, cada vez mais se esconde o fato de que os santos foram grandes místicos e cada vez mais se tenta apresentar o santo como uma pessoa, aspas, normal. E normal aqui quer dizer, se tenta rebaixar o santo no nível da nossa mediocridade. E, infelizmente, alguns filmes, documentários a respeito da vida dos santos têm este grande defeito. O defeito de não querer apresentar o santo como um místico. Agora eu quero dizer desde o início, todo verdadeiro santo é um místico. Todo verdadeiro santo é um místico, por quê? Porque a mística é a realidade da ação de Deus na alma de uma pessoa. Ou seja, se a gente pudesse dar uma noção básica do que é a mística é sofrer a ação divina. Chega um ponto da vida espiritual da pessoa em que a pessoa já não é mais ela quem age, já não é mais ela quem faz a purificação da sua alma, mas Deus toma a frente e Ele começa a fazer, e a pessoa começa a sofrer as coisas divinas, ou seja, começa a receber intervenções claras de Deus na sua vida. Para quê? Para que ela possa chegar a um amor a Deus sobrenatural, extraordinário, heróico, e assim se possa dizer, como São Paulo diz, vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. E isso se pode dizer dos santos, e pode se dizer, sobretudo, sobre São João Bosco. São João Bosco, sem dúvida alguma, foi um homem escolhido de Deus. Desde os 9 anos de idade, ele começou a ter sonhos. E é interessante que na vida de São João Bosco, o instrumento de Deus para a preparação da sua alma foram os sonhos. Isso é uma coisa rara. É aquilo que nós vemos, por exemplo, com São José, não é? São José recebeu muitas mensagens divinas através de sonhos, mas isso não é comum nos santos. São João Bosco, o veículo ordinário, a forma comum que Deus tinha de se manifestar e de falar com ele eram os sonhos.
embora São João Bosco tivesse tido também visões e êxtases místicos. Não é? Isso daí é algo que se atesta, né? As pessoas que conviveram com São João Bosco atestam claramente que ele teve manifestações místicas sobrenaturais. Mas a forma que Deus escolheu privilegiada para se comunicar com São João Bosco foram os sonhos. Agora, o que é que aconteceu na bibliografia, ou seja, nos livros que recentemente têm retratado a figura de Dom Bosco? Se tentou, de alguma forma, reduzir os sonhos de Dom Bosco como se fosse um expediente pedagógico, como se Dom Bosco inventasse aqueles sonhos, como grande pedagogo, para transmitir uma ideia para os rapazes e que, portanto, aqueles sonhos não tinham nada de sobrenatural. Esta tendência, né, de desmistificar Dom Bosco, ela começou dentro da própria congregação salesiana, na década de 70, 80, até que Dom Egídio Viganò, o reitor mor, né, deu um basta àquela história e disse, vamos parar com isso, vamos deixar, os tempos não estão maduros para se fazer uma verdadeira historiografia de São João Bosco. Por quê? Porque para se escrever, para se rever as chamadas memórias biográficas de São João Bosco, que são todos os volumes que foram escritos por pessoas que conviveram, que conheceram diretamente as fontes, né, e conheceram as testemunhas diretas dos relatos, para nós reescrevermos as memórias biográficas conforme critérios objetivos de historiografia recente e moderna, é necessário, porém, nós encontrarmos pessoas que acreditem na mística. Não é possível você colocar na mão de um sujeito que não acredita minimamente que Deus possa falar com um santo, que um santo tenha êxtases místicos, que um santo possa levitar, que um santo faça milagres, etc, etc. Você colocar na mão de uma pessoa que não crê no sobrenatural, que tem uma visão naturalista do santo, é evidente que ele vai delapidar a vida do santo e vai reduzi-lo, né, a uma pessoa comum como outra qualquer, só que melhoradinha, assim, com algumas coisas pitorescas. Então, Dom Egídio Viganò, o reitor mor dos salesianos, deu um basta nessa história e disse, não, vamos esperar os tempos amadurecerem, ou seja, esperar pessoas que se dediquem, que se debrucem de forma madura sobre essas realidades da vida de São João Bosco, de tal forma que nós possamos encontrar o santo tal qual ele é. Então, como bibliografia básica para você que quer conhecer a vida de São João Bosco, eu gostaria de apresentar para você um escrito de um sacerdote salesiano, Dom Eugênio Cheria, chamado Dom Bosco com Deus, Dom Bosco con Dio. É um escrito de 1946, foi reeditado em 1988 com um prefácio também do excelente teólogo Dom Gozzelino e eu acho que ele, melhor do que ninguém, transmite nessas páginas aquilo que é a vida espiritual do grande santo, do grande místico que foi São João Bosco. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? Depois de ler essas páginas, eu não tenho dúvida nenhuma de que Dom Bosco era um santo de sétima morada. Né? Não era um santo qualquer, era um santo dos grandes, né? Dos grandes santos que Deus deu à Igreja. Então, desde o início, então, Dom Bosco foi escolhido por Deus. Foi escolhido e Deus começou a falar com ele através de sonhos. Trata-se de manifestações realmente sobrenaturais e divinas. Não vamos tentar agora querer reduzir tudo a manifestações parapsicológicas dizendo que Dom Bosco era um paranormal. Isso aí é para quem não tem fé. Não é? Deus foi revelando as coisas a Dom Bosco. Aos 9 anos de idade, ele teve um sonho em que Jesus se apresenta a ele e apresenta os meninos que estão lá blasfemando e Dom Bosco, o pequeno Joãozinho, Giovannino, vai lá e começa a dar socos e pontapés nos meninos e, claro, levando também, né,
os meninos revidavam sobre ele. Bom, tal era a veracidade, digamos assim, daquele sonho que depois o pequeno João Bosco, quando ele acordou, ele sentiu no rosto o ardor dos tapas e tinha as mãos doídas pelos socos que ele tinha dado. Bom, Jesus disse, veja, não é assim que você vai converter esses meninos. E o pequeno Dom Bosco perguntou, mas como é que eu vou fazer? Bom, fale a eles da feiura do pecado, né? E da beleza da virtude. E então apareceu Nossa Senhora para São João Bosco e a visão continuou, animais selvagens que ele via eram transformados em ovelhas e essas ovelhas dóceis né, eram aqueles que ele recebia de Jesus e Nossa Senhora para que ele cuidasse como pastor. Bom, esse sonho ficou um sonho enigmático aos 9 anos de idade, porém esse sonho se repetiu em várias versões diferentes com dados que foram sendo acrescentados durante 18 anos. Até que finalmente ficou claro para o sacerdote João Bosco o que é que Deus queria dele. Queria que ele se entregasse realmente à evangelização dos jovens. E aqui a grande realidade de Dom Bosco, amigo de Deus. Ou seja, Dom Bosco era um homem de profunda oração e que transmitia esta necessidade da oração para os seus jovens. O que aconteceu, porém, na vida de São João Bosco é que ele, além de ser um homem de profunda oração, era um homem também de grande atividade. E, por causa dessa grande atividade, algumas pessoas têm a tendência de apresentar Dom Bosco como se ele fosse um santo que não rezava. Isso não é verdade. Ou seja, já no fim da vida, depois que ele tinha passado, né, evoluído espiritualmente, crescido espiritualmente, no fim da vida, nós podemos dizer, sem dúvida alguma, que Dom Bosco estava na 7ª morada. Por quê? Porque ele chegou àquele estágio de união espiritual com Deus, descrito por Santa Teresa d'Ávila, em que o santo já não precisa mais rezar, porque as faculdades da alma estão totalmente entregues a Deus, estão na presença de Deus o tempo todo. Então, se chega a um grau de santidade, depois de muito tempo, depois de muita oração, muita penitência, muito sofrer, se chega a um grau de santidade em que a pessoa não precisa mais rezar. E isso é uma verdade, isso aconteceu. Embora houvesse momentos de intensa oração para Dom Bosco, no fim da vida dele, Dom Bosco estava plenamente na presença de Deus e é isso que se atesta, né, também a partir daquelas pessoas que o conheceram de perto. Então, trata-se de um homem que teve esta realidade da presença de Deus. Mas como é que nós podemos dizer que Dom Bosco, no fim da vida, estava na 7ª morada? Bom, através daquelas manifestações claras, não é? Por exemplo, ele tinha, sem dúvida alguma, momentos constantes da presença de Deus em que as pessoas viam que quando faziam perguntas a ele, ele respondia com a tal sabedoria de quem estava na presença de Deus, como quem estivesse saindo de uma profunda meditação. Então, esse orar sem cessar, que é aquilo que São Paulo exorta, orai sem cessar, mas que, na realidade, na sua profundidade, somente os grandes santos aqui alcançam isto. Nos sonhos de Dom Bosco, nós vemos que ele previu muitas coisas a respeito da congregação salesiana e da igreja como um todo. Né? Naquele famoso sonho das 2 colunas, né, Dom Bosco previu um pouco a situação da igreja e o futuro da igreja. Quando ele termina a descrição do sonho, ou seja, para quem não conhece o sonho das 2 colunas, é o seguinte, um grande navio onde é liderado pelo Papa, está sendo atacado por outros pequenos navios e
no meio daquela confusão toda, o Papa, então, manda que o seu navio seja ancorado, digamos assim, com duas grandes correntes em duas colunas. No alto de uma coluna está a imagem de Nossa Senhora Imaculada Conceição, escrito Auxilium Christianorum, né? Auxiliador dos cristãos. E na outra coluna, uma coluna maior do que a de Nossa Senhora, com uma hóstia enorme, proporcional à coluna, está lá Jesus, Salus Animarum, a salvação das almas. Então, a Eucaristia e Nossa Senhora. E o Papa, não é, que pede para que o navio seja ancorado nessas duas colunas. Então, nós temos aí as três canduras, não é, de Dom Bosco, ou seja, as três realidades brancas, alvuras, canduras. Maria, a hóstia e o Papa, que se veste de branco. E que é através disso que a igreja iria passar por grandes tormentos. Na interpretação do sonho que Dom Bosco fez, corrigindo, inclusive, a interpretação de Dom Miguel Rua, que foi o primeiro sucessor de Dom Bosco, o próprio Dom Bosco perguntou a Dom Rua o que ele achava daquele sonho. Quando Dom Rua respondeu, Dom Bosco disse: está perfeita a sua interpretação, não é? Só que aqueles pequenos navios que vêm contra a igreja não são somente homens maus, são as perseguições da igreja. E nesse sonho, Dom Bosco vê, não é, que o Papa reúne, não é, os bispos para se aconselhar 2 vezes. Ora, eu não estou aqui querendo ser o intérprete do sonho, mas eu acho interessante a coincidência de que Dom Bosco fala que o Papa reuniu a primeira vez as pessoas que estavam ali, naquelas barcas ao redor, os bispos. Dom Bosco se reuniu com eles para se aconselhar, mas que o ataque externo fez com que esses capitães das várias barcas vizinhas, que eram amigas do Papa, tivessem que voltar para os seus barcos. Dá para ver claramente, sim, a história do Concílio Vaticano I, 1870, em que os bispos se reuniram com o Papa para aconselhá-lo, concílio ecumênico, mas tiveram que interromper o concílio por causa da invasão de Roma, etc. Então, houve uma segunda vez que o Papa reuniu os capitães daquelas barcas. E a gente pode ver com toda clareza aqui um sinal do Vaticano II, ou seja, de quando Dom Bosco teve esse sonho, para cá só houve 2 concílios, é o Vaticano II. E é interessante que depois desse segundo concílio, um Papa é atingido, mas não morre, se levanta outra vez. E aí, depois ele morre e é eleito um segundo Papa no lugar dele. Não é difícil a gente enxergar ali a figura de João Paulo II. E para dizer que as dificuldades através das quais passa a igreja atual, não é, são ataques contra a igreja. E é interessante que Dom Bosco fala que o que atacava o navio do Papa eram canhões, eram tiros, mas eram também livros que eram jogados, né? Livros incandescentes jogados contra o navio do Papa, ou seja, uma guerra realmente da mentira, do mau ensinamento, né? Contra o Papa. Então, a gente vê claramente nessa realidade que Dom Bosco não fez simplesmente um sonho, né? Alguns intérpretes que querem naturalizar os sonhos de Dom Bosco como se fosse um recurso pedagógico, argumentam dizendo que Dom Bosco inventou esses sonhos porque Dom Bosco sempre usava a expressão "ho fatto un sogno". Ao invés de dizer que eu sonhei, ele diz eu fiz um sonho. Porém, existe atestação clara de pessoas que conviveram com Dom Bosco
que aqueles sonhos eram extraordinários. Por exemplo, um dos seus biógrafos, um dos escritores das memórias biográficas de Dom Bosco, o padre João Batista Lemoine, né? Ele escreve dizendo o seguinte, que ele se escondeu um dia no quarto de Dom Bosco e para ver como é que Dom Bosco dormia. No fim daquela noite, que nada aconteceu, ele perguntou a Dom Bosco: e aí, Dom Bosco, o senhor sonhou hoje? Não. Até que um dia ele começou a ver luzes no teto do quarto. Achou que alguém estava fazendo uma brincadeira, jogando luz dentro do quarto de Dom Bosco, foi até a janela, não viu nada. Quando ele se virou, ele viu que a luz saía do corpo de Dom Bosco. E no dia seguinte ele perguntou para Dom Bosco: Dom Bosco, o senhor sonhou hoje? Ele disse: sim, eu sonhei. E várias vezes, várias pessoas atestaram isso. Não somente o padre Lemoine, por exemplo, o Dom Rinaldo, que é venerável, 3 ou 4 vezes na vida viu luz sair do rosto de Dom Bosco, dos olhos de Dom Bosco, em momentos em que ele falava. Outros atestam, né, essa luminosidade do rosto de Dom Bosco. Uma filha de Maria Auxiliadora, por exemplo, um ano antes de Dom Bosco morrer, em 87, ela estava na antessala esperando e, como demorou muito, ela foi e entrou no escritório e estava lá Dom Bosco, de pé, com as mãos elevadas, em êxtase. Ela tentou falar com Dom Bosco e Dom Bosco não reagia. Dom Bosco estava vendo algo e acenando com a cabeça. E lembremos que nessa época Dom Bosco já estava muito doente. Ele passou os últimos 8 anos da vida dele. Dom Bosco era uma doença atrás da outra, né? E ele então, nesse êxtase místico que ele estava lá, Dom Bosco, que já não conseguia mais ficar de pé sem estar encurvado, durante o êxtase místico, se apresentou com a figura totalmente ereta, ele não estava encurvado, com os braços levantados, coisa que ele não conseguia no seu estado normal. Depois de 10 minutos, finalmente, ele voltou ao estado normal e pôde falar. Então, nós vemos que Dom Bosco era um grande místico. Aí vem a pergunta, vocês perguntam assim, mas por que não nos contam isto? Não nos contam isso porque as pessoas que nos contam a vida de Dom Bosco não acreditam na mística. Esse é o grande problema. Então, uma das coisas que se faria um bem enorme, é nós novamente estudarmos a realidade mística. E por que eu estou insistindo tanto nessa realidade mística de Dom Bosco? Porque isto eleva os seus sonhos, os seus escritos, os seus ensinamentos a um outro patamar. Ele não é simplesmente um sábio humano, mas uma pessoa que recebeu de Deus algumas revelações. Claro, é determinação da Igreja que nós não precisamos acreditar em todas essas revelações privadas, mas nós podemos acreditar nelas, não é? Se elas não são contrárias à fé católica. O próprio Dom Bosco, não pensemos que ele acreditou piamente nos seus sonhos o tempo todo. Por exemplo, no início, ele achava que aqueles sonhos eram coisas da fantasia dele ou até mesmo ilusões do diabo. Até que, fazendo direção espiritual com São José Cafasso, né, padre Cafasso, Dom Cafasso disse a Dom Bosco: não, é coisa de Deus, meu filho, pode acreditar. Então Dom Bosco começou a dar mais crédito, mas mesmo assim com um pé atrás. Até que finalmente aconteceu um dia que ele teve um sonho em que ele viu um dos alunos do seu oratório morto num caixão com 2 cadeiras que seguravam o caixão no pórtico. Ele guardou aquele sonho para si, não disse para ninguém. Quando finalmente o rapaz morreu e ele viu a cena diante dos olhos deles idêntica ao sonho, ele não teve mais dúvida que a coisa era de Deus e dali para frente começou a contar os sonhos. E sempre deixando a liberdade para os seus alunos acreditarem ou não, não é?
Mas as manifestações místicas em Dom Bosco não eram somente sonhos, eram também visões, não é? Ele, no famoso ano de 1970, em que se deu o Concílio Vaticano I e a brecha de Porta Pia, ou seja, a entrada de Garibaldi em Roma, na véspera da Epifania, dia 5 de janeiro, Dom Bosco teve uma visão. Ele descreve com toda clareza, dizendo que os objetos do seu quarto começaram a desaparecer e então ele viu. E, portanto, não foi sonho, foi uma visão. E nesta visão, ele descreve com toda clareza os acontecimentos que se dariam na Europa naquele ano. Ou seja, que a guerra entre a França e a Prússia iria fazer com que as tropas de Napoleão III, que protegiam a Santa Sé, tivessem que voltar para a França e o Papa ficaria assim desprotegido. E ele então fala, né, de 3 castigos que viriam sobre a cidade de Roma, não é? Então, claramente, primeiro doenças, depois a invasão da Porta Pia, depois ele descreve um terceiro castigo que dá para a gente talvez interpretar como se fosse a Segunda Guerra Mundial, e um quarto castigo que nós poderíamos quase que interpretar para os nossos tempos. Ele diz assim: dar-se-ão prevaricações entre doutos e os ignorantes. Então, é a questão de que vai se ensinar coisas erradas, não é? Em Roma, vão ser ensinadas coisas erradas. E depois ele diz que mas os meus sábios fogem e a minha lei é ainda pisoteada. Por isso te farei a 4ª visita. Então a 4ª visita será guerra, peste e fome, que serão os flagelos em que Roma de alguma forma será castigada. E Dom Bosco então acrescenta dizendo assim: mas vós, sacerdotes, por que não correis a chorar entre o vestíbulo e o altar, rogando para que cessem esses castigos? Por que não tomais o escudo da fé, e não ides pelos telhados, pelas casas, pelas ruas, pelas praças e por todo lugar, inclusive o inacessível, a levar a semente da minha palavra? Interessante ver essa coisa de ides pelos telhados, né? Nós temos aqui a questão da televisão, da internet, né? Até nos lugares inacessíveis. A internet faz com que os sacerdotes possam pregar em lugares inacessíveis. Ignorais que esta é a terrível espada de 2 gumes que abate os meus inimigos e rompe a ira de Deus e dos homens? Essas coisas deverão acontecer inexoravelmente uma depois da outra, mas a augusta Rainha do Céu está presente. Então Nossa Senhora vai ser uma forma de nós sermos resgatados. E aí vem uma frase interessante: o poder de Deus está em suas mãos, dissipa como névoa seus inimigos. O venerando ancião, certamente uma alusão ao Papa, está revestido de todas as suas antigas vestimentas. Sobrevirá ainda um violento furacão. A iniquidade está consumada, o pecado terá fim, antes que transcorram 2 plenilúnios no mês das flores, a íris da paz aparecerá sobre a terra. Está um pouco colocando aqui uma data, não dá para a gente tomar essas profecias ao pé da letra. Assim, Dom Bosco está falando que um castigo sobre a cidade de Roma, sobre a igreja, e que haverá a paz e a tranquilidade quando, ele não diz a data exata, ele diz antes de 2 luas cheias no mês de maio, 2 plenilúnios no mês das flores. Existe esse fenômeno de que alguns meses é possível que haja 2 luas cheias. Houve 2 luas cheias no mês de maio em 1988, né? Pouco antes ali então da queda do Muro de Berlim. Haverá outras 2 luas cheias em 2026.
Mas Dom Bosco não colocou data. Ele disse, isso vai acontecer, haverá o íris da paz antes disso. Antes de 2026, então? Não sabemos, né? Então, aqui fica, essas profecias não devem ser, para nós, uma fonte de, digamos assim, curiosidade malsã, né? É simplesmente para nós entendermos o seguinte: o que é que Dom Bosco está dizendo com essas profecias? Está dizendo o seguinte: a igreja sofre, ela é perseguida, a barca de Pedro, ela é atacada, aqueles livros em chama, né? Lembram do sonho das 2 colunas? Mas ela permanecerá. E Nossa Senhora vai ter grande parte nessa realidade da paz que irá reinar na igreja. Então, aqui nós vemos São João Bosco como o grande devoto de Nossa Senhora. Então, esse último ponto que eu gostaria de colocar a respeito da vida espiritual de São João Bosco, a devoção mariana. Desde os 9 anos de idade, Dom Bosco teve um sonho com Nossa Senhora. Mas ele aprendeu a devoção a Nossa Senhora da sua mãe, né? A mamãe Margarida. E carregou essa devoção de forma entranhada durante toda a sua vida. Nos sonhos de Dom Bosco, Nossa Senhora aparece com muita frequência, nas visões dele. E ele, que no início do seu sacerdócio, falou muito da devoção a Nossa Senhora da Consolata, lá em Turim. Depois começou a pregar e falar da Imaculada Conceição, até que um dia ele finalmente decidiu que ele iria propagar a devoção a Nossa Senhora Auxiliadora. E dali para frente, Nossa Senhora Auxiliadora ficou sendo conhecida como a Virgem de Dom Bosco. Por que Nossa Senhora Auxiliadora? Porque Nossa Senhora Auxiliadora é um título ligado à Batalha de Lepanto, ou seja, a guerra vitoriosa dos cristãos contra os infiéis que queriam invadir a cristandade. Então, Dom Bosco diz assim, nesses tempos em que há tantos ensinamentos errados, tantas heresias e doutrinas contrárias à igreja, nós precisamos de Nossa Senhora Auxiliadora para que ela nos mantenha a fé, né? Para que ela a pureza da fé. Dom Bosco teve esse esforço imenso de fazer com que os seus alunos recebessem a doutrina da igreja e tivessem um conhecimento da história da igreja sem perversões. Ele se deu ao trabalho de escrever uma história dos papas, uma história da igreja, para que os alunos que não dispunham de livros didáticos sem o veneno contrário do anticlericalismo, contrário à igreja, pudessem estudar a história da igreja tal qual ela é. Então, nós vemos o grande esforço de São João Bosco de manter a doutrina e o ensinamento dos seus alunos. Mais um ponto que eu já ia esquecendo, a questão da penitência, não é? Um dos capítulos interessantíssimos do Dom Eugênio Cheria sobre São João Bosco é colocar o capítulo 7º, o período das grandes, perdão, não o 7º, o 8º, o capítulo nas tribulações da vida. O quanto Dom Bosco, por exemplo, no meio dos seus sofrimentos, das suas doenças, etc., ele abraçava a cruz e evitava, inclusive, coisas que pudessem aliviar o seu sofrimento. Ele foi um homem de grandes penitências, não é? Coisa que muitas vezes se tende a dizer, não, Dom Bosco não fazia penitências, ele abraçava a penitência do dia a dia. Sim, mas que dia a dia tinha Dom Bosco? Que tribulações, que perseguições, que coisas terríveis passou aquele homem. Então, também uma visão falsa nós acharmos que Dom Bosco não fez grandes penitências. Se ele não tivesse feito grandes penitências, ele não teria passado pela via purgativa, não teria chegado até a via mística, né, na qual ele se encontrou no final da vida. Então, é evidente que ele fez grandes penitências também, não é? E aqui, então, em breves
traços, eu quis colocar para vocês algumas coisas interessantes a respeito de São João Bosco, da sua vida espiritual. É evidente que essa visão que eu coloquei aqui não é completa. Eu deixei de lado aquelas coisas que são mais óbvias a respeito de São João Bosco, que já são arquiconhecidas, muito conhecidas, né? O seu amor para com os jovens, a sua vontade de salvar as suas almas, as almas dos jovens. Dá-me almas e ficai com todo o resto. A sua grande pobreza, a sua obediência, né? O homem, o grande confessor que foi São João Bosco, confessor extraordinário que sabia os pecados dos meninos, ele tinha o grande dom do discernimento dos espíritos, de olhar para um menino e saber que ele tinha pecado gravemente. O menino se ajoelhava e Dom Bosco ia dizendo os pecados do rapaz. Um místico extraordinário, um homem, né, de uma grandeza e de uma elevação que a nós todos edifica. Então, que Dom Bosco realmente seja para nós um grande educador no caminho da santidade, que este livro que está aí, em italiano, à disposição, né? Dom Bosco con Dio, do padre Eugênio Scheria, seja uma fonte de inspiração para aqueles que conseguem ler o italiano, e se alguém se dispuser a traduzi-lo para o português, fará uma grande obra, né? De nós termos um acesso em nossa língua, estas características, essas realidades espirituais deste grande santo, deste grande homem que, sem dúvida alguma, marcou a história da Igreja recente. Vamos fazer um pequeno intervalo para depois retornarmos e responder as suas perguntas. Até já. Voltamos então para responder um pouco as suas perguntas. O Alex perguntando, padre, entendo que por causa de uma falsa interpretação da Lumen Gentium, começou a aparecer uma mentalidade minimalista da santidade, na qual não se crê em dons extraordinários. Veja, Alex, de fato, para quem não está por dentro da história, a Lumen Gentium, no capítulo 5, falou da vocação universal, a santidade, ou seja, somos todos chamados à santidade. Desta verdade, que ninguém está duvidando, se começou a deduzir algo extremamente errôneo. Já que somos todos chamados à santidade, então se começou a baixar a santidade de nível, para provar que todo mundo era santo. Mas não é isso. É exatamente o contrário, ou seja, nós não somos santos, mas somos chamados à santidade. Então, para isso precisamos ir. Depois, aquilo que, digamos assim, tem caracterizado essa falsa visão da santidade é exatamente o naturalismo. Ou seja, ao invés de nós olharmos para a realidade da graça sobrenatural. Não tanto, como você colocou aqui, Alex, a questão dos dons extraordinários. A palavra dons extraordinários, de uma forma geral, se identifica com aquelas chamadas gratiae gratis date, ou seja, são os carismas, né? Os dons do Espírito Santo, aqueles nove carismas que nós estamos acostumados, né? Que são dados. Mas não necessariamente um santo precisa dos carismas, mas um santo precisa, sem dúvida alguma, das virtudes infusas, ou seja, amar de uma forma extraordinária. Se a gente pudesse definir o que é santidade, né? Realmente, o que é o progresso na santidade? Eu quero ser mais santo. O que é ser mais santo? Bom, sem dúvida alguma, é um progresso no amor. Ou seja, amar a Deus cada vez mais. Isso é que faz o santo. Poderíamos expressar de uma outra maneira. Progresso na santidade é um progresso na configuração a Cristo. Não é? Ou seja, a pessoa fica parecida com Cristo. Então, aqui sim, nós temos a realidade da santidade, né, tal qual ela é apresentada pela Lumen Gentium. Então, não há nenhum fundamento no próprio Concílio Vaticano II de se tratar a santidade, se baratear a santidade como se fez ultimamente. Não é? Então, vamos lá. Algumas perguntas. Dalmo. O Padre Pio tinha o dom de saber os pecados antes do pecador relatá-los. Existe um paralelo entre os santos místicos? Bom, Dalmo, esse é um dom, né, que é dado, também o Cura d'Ars tinha isso,
Dom Bosco, vários santos se têm essa realidade, mas é uma realidade, digamos assim, carismática. Não é necessária para a vida de santidade, mas é um dom dado para a utilidade comum, para ajudar as pessoas a se confessarem melhor. São dons raros, mas importantes. O Adenilson diz assim, poderia mencionar de forma sucinta o sonho de Dom Bosco relacionado à cidade de Brasília? Então, veja só, a questão do sonho que está relacionado à cidade de Brasília é um sonho que não fala de Brasília. Ou seja, Dom Bosco viu num sonho a questão de que haveria uma civilização, né, que iria surgir na América do Sul entre tais e tais paralelos. Não é? Deixa eu ver se eu acho aqui mais fácil a questão desse sonho. Bom, em todos os casos, o problema, assim, eu não sei de cor o número dos paralelos, mas ele vê, né, que entre tais e tais paralelos vai surgir, né, uma civilização próspera, provavelmente uma civilização próspera espiritualmente. O que acontece é o seguinte, é que ele descreve, não é, que essa civilização estaria perto de um lago, e esses lagos, esse lago ou lagos estariam em reentrâncias de montanhas, o que não corresponde exatamente àquilo que a gente vê na cidade de Brasília, né? Essas montanhas não existem. Então, se você for ver com clareza aquilo que está descrito em Brasília, o que nós temos é o seguinte, um lago que é artificial, a posição, de fato, é entre aqueles paralelos que Dom Bosco falava, mas, pela descrição de Dom Bosco, a coisa parece muito mais parecida, por exemplo, com o Pantanal Mato-Grossense, se é para dar uma interpretação de lagos, né, que estão perto da realidade dos Andes, não é? Então, o Pantanal é uma depressão, ou seja, que foi formada geologicamente quando o continente se moveu e então subiu, né? Os Andes é uma realidade geológica que quando algo sobe, outra coisa desce. Então, por causa da formação dos Andes, houve a depressão, a chamada Baixada do Pantanal, não é? Que é a Baixada Cuiabana, ou seja, onde está a cidade de Cuiabá. Então, existe uma interpretação de que seria Brasília. Essa interpretação pode ser discutida. O fato, porém, é o seguinte, é que é nessa região onde está Brasília, onde está Cuiabá, né? Nessa região haveria uma futura prosperidade, provavelmente uma prosperidade espiritual, ele chama de terra onde irá correr leite e mel. Ou seja, a linguagem é uma linguagem que faz lembrar o paraíso, digamos assim, né, da Terra Santa, né? Ou seja, aquilo que foi prometido para Moisés, que não precisa ser interpretado necessariamente ao pé da letra. Mas, seja como for, né, a gente fica aguardando os acontecimentos históricos para ver, né, para que se confirme. Que esse tipo de sonho, na realidade, ele só fica confirmado quando ele, de fato, a gente vê que aconteceu. Então, é importante isso, a gente não ficar tão fixado na realidade de que eu tenho nos sonhos de Dom Bosco um script do futuro. Não. Essas coisas são reveladas a Deus, aos santos, por Deus, para que a gente tire alguma lição disso tudo.
não é? Então é importante mais do que prever o futuro, a gente aprender, não é? Aprender que, por exemplo, no sonho de Brasília, que através da evangelização nós podemos sim melhorar a nossa civilização, não é? E que isso acontece em todos os lugares, não somente nesses paralelos aqui em que se encontra a cidade de Brasília ou a cidade de Cuiabá. O Francisco: Padre Paulo, como saber se os nossos sonhos são só sonhos, uma revelação ou algo do demônio? Bom, Francisco, de uma forma geral, considere seus sonhos sonhos. Não é? Não há grandes coisas. O que os santos padres nos ensinam, principalmente os padres do deserto, nos ensinam de forma muito sábia, ao invés de ficar olhando para os sonhos como previsões de futuro, olhar para os sonhos como algo que diagnostica o estado da minha alma. Nesse sentido, nós poderíamos dizer que os padres do deserto precederam e superaram em muito Freud, não é? Ou seja, o pessoal acha que foi uma grande descoberta de Freud dizer que os sonhos falam da situação da alma, situação do psiquismo humano. Os santos padres já sabiam disso, né? Quase 2000 anos antes de Freud. Então, na realidade, os padres do deserto nos dizem: quando você tiver sonhos, veja nisto mais uma realidade de como se encontra a sua alma para que você possa diagnosticar as suas doenças espirituais e trabalhá-las melhor. Essa coisa de revelação através de sonho são coisas que Deus concede aos santos ou a algumas pessoas, mas que não necessariamente a gente tem a garantia de que aquilo vai acontecer, não é? Angelina e Javan: poderia nos falar sobre a ordem fundada por Dom Bosco e a sua relação com Santa Maria Domênica? Não, veja, estou supondo aqui que você está falando de Santa Mazzarello, né? Maria Domingas Mazzarello. Então, veja só, São João Bosco ele fundou duas congregações, os salesianos e as Filhas de Maria Auxiliadora, que são conhecidas como as salesianas, né? E fundou as salesianas junto com a Madre Mazzarello. As duas congregações eram para a evangelização dos jovens, os rapazes, no caso os salesianos, e as meninas, no caso as salesianas. Dentro de uma pedagogia, de uma sabedoria da igreja, que sabia muito bem que a educação dos rapazes e a educação das moças deve ser feita de forma separada, né? Se considera como uma evolução do tempo moderno essa história de coeducação, ou seja, a educação dos rapazes e a educação das meninas, todos juntos. Na realidade, isso comprovadamente não funciona. Ou seja, é necessário um itinerário diferente de educação. Infelizmente, não é esta a opção que se fez no Brasil, não é? E em boa parte do mundo, mas os colégios mais tradicionais continuam com bastante eficácia fazendo essa educação diferenciada dos rapazes e das moças. Eu acho que isso, nesse sentido, temos aí uma grande intuição de São João Bosco, que valeria a pena a gente se questionar se a gente ainda deve continuar com este modelo de educação, coeducação. Você vê, por exemplo, o exemplo luminoso do Colégio São Bento, no Rio de Janeiro, em que só são rapazes. E, ano após ano, né, se fazem os testes nos colégios do Brasil inteiro e o São Bento do Rio continua sendo o primeiro colégio, o colégio, né, de ponta, o colégio que tira os melhores índices. Mas é um colégio que só tem rapazes. Não estou dizendo isso para dizer, vejam como os homens são mais inteligentes que as mulheres. Não, estou dizendo isso para dizer, vejam como separar os homens das mulheres na educação, né, é importante. Por quê? Porque nós somos bem diferentes. Homens e mulheres são realidades bem diferentes e tem todo um progresso, né, educacional diferente, uma abordagem diferente. As mulheres também, se tivessem um colégio só para as mulheres, certamente estariam tendo as melhores notas. Muito bem. Jean Henrique.
Gostaria de saber se todos podemos chegar a ser santos e místicos com esforço e vontade de Deus ou só os predestinados mesmo. Jean, todos não somente podemos, todos nós devemos ser santos. Ou seja, a santidade é um chamado para todos. Agora, o que acontece é que existem graus de santidade, não é? Existem estágios da santidade. Então, a gente começa como? Não é? Para nós sermos santos, nós temos que passar por um estágio inicial chamado purificação. Então, você precisa rezar mais, fazer mais penitência, ser generoso com Deus e servir a Deus e amá-lo, não é? De forma bem mais generosa do que a gente já faz ordinariamente. Depois de muita oração e muita penitência, muito serviço a Deus no próximo, né? Depois de tudo isso, aí a pessoa chega num estágio em que Deus mesmo, as pessoas já não têm mais o que se purificar, então aí Deus começa a agir. E Deus então começa a purificar a alma daquela pessoa para então que aquela pessoa seja capaz de amar a Deus de forma cada vez mais santa. Então, existem os estágios. Isso daí é a doutrina que Santa Teresa d'Ávila apresentou de forma extraordinária no seu castelo interior. Acho que nós poderíamos depois dedicar um programa, ou quem sabe até um curso sobre essa questão do castelo interior de Santa Teresa. Eu acho que seria mais adequado que fosse um curso, porque é muito pano para manga, ou seja, é muita coisa mesmo, é uma riqueza espiritual muito grande. Então, assim, não somente nós podemos ser santos, nós devemos ser santos, mas esse dever ser santo não é uma coisa assim que está concentrada em mim, no sentido que eu fico me observando o tempo todo para ver se eu consigo ser santo. Não, é o contrário, você tem que esquecer de você. Ser santo é esquecer de você e se voltar totalmente para Cristo. Viver para Ele o tempo todo. Se você se esquecer de você, você está no caminho da santidade. Tá bom? Então, agradeço a participação de todos vocês nessa noite. Foi uma alegria estarmos juntos, né, nesse breve programa ao vivo a respeito de São João Bosco, nos preparando então para celebrar a sua memória litúrgica no dia 31 de janeiro. Deus abençoe você até semana que vem, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.